Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Hoje nós vamos botar aqui a mão num vespeiro, numa polêmica que está aí pela internet já há alguns anos, né? E que eu considero um tema interessante, até porque é um artista que eu gosto, pessoalmente, eu gosto muito mesmo. Ele tem uma personalidade muito forte no que ele faz, tá? Mas antes, é lógico, você vai se inscrever no canal, você vai deixar o seu like depois, logicamente, que você ouvir o vídeo aí, ver mais ou menos um pouquinho desse trabalho aqui do Greg Land, né? Mas você já sabe que tem que fazer isso, porque sem isso o canal não tem como continuar. Então, vamos falar um pouquinho aqui de quadrinhos, que é um dos temas do nosso canal. Nosso canal aborda basicamente rock erudito, quadrinhos e cinema, né? Hoje nós vamos botar aqui a mão num assunto que é polêmico, porque muitos já falaram, muitos artistas, inclusive brasileiros, já comentaram sobre a arte do Greg Land. Está aqui uma edição que foi relançada agora pela Panini. É uma edição até um pouco difícil de conseguir, dessa série, que é uma série bem interessante da Panini. Primeiro, dá parabéns, lógico, eu venho dando sempre parabéns à Panini, por fazer um trabalho editorial tão bacana para que nós, brasileiros, tenhamos acesso a esses trabalhos das duas, do mainstream dos quadrinhos, né? As duas grandes editoras dos quadrinhos, que são a Marvel e a DC Comics, né? Então, baseado nisso, vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma passeadinha aqui nessa edição muito bacana, que eu gosto pessoalmente muito, e falar um pouquinho sobre o Greg Land. Primeiro vamos falar um pouquinho da polêmica, né? A polêmica é porque existe uma desconfiança muito grande, né, de que o Greg Land faz aproveitamento de muitas imagens, de fotos e de imagens de computador e tudo mais, para criar a arte dele, tá? Isso aí é uma coisa que eu, pessoalmente, não vejo nada demais, porque eu considero isso uma referência. Você usar fotos de pessoas para criar a sua arte, não vejo nada demais. É um recurso que, na minha opinião, é muito tranquilo para um artista usar, tá? Ele usa referências. O que causa mais estranheza, né, a todos que consomem o material de quadrinhos e principalmente do Greg Land, é que em muitos casos ele usa de imagens criadas por outros artistas, né? O que configuraria o famoso plágio, né? O que é uma coisa realmente que não deve acontecer, né? Ou então, se você fizer isso, faça de uma forma clara, de uma forma explícita. Cite a fonte de onde você bebeu aquela água, tá? Esse é a grande polêmica em cima da arte do Greg Land, tá? Essa edição aqui, mudando só um pouquinho de assunto para contextualizar, essa é uma edição que aborda duas minisséries, basicamente duas séries, dois arcos pequenos dos X-Men que saíram no início dos anos 2000, basicamente, logicamente, explorando aqui a personagem, a Fênix, tá? Então, aqui primeiro, o trabalho editorial da Panini muito legal, apesar de ter uns errinhos aqui, principalmente na parte de língua portuguesa aqui, não são erros ortográficos, não, são erros de coesão, de coerência. Tem algumas pequenas falhazinhas aqui, mas dá para a gente conviver com elas, não são nada muito graves, não, tá? Mas, de uma forma geral, a edição é muito bacana, tem muitos detalhes, já vem aqui primeiro com um resuminho, aí depois já vem aqui uma introdução, aí é uma introdução bem extensa, tem a introdução, depois a das origens aos anos 2000, que ele faz um retrospecto para o leitor que quiser ler a edição sem saber, sem conhecer o histórico, dá para ter um panoramazinho aqui. É lógico que, são 50 anos de história, né, gente? É bem difícil, né? Nessa época que eram 40 anos de história, né? Porque saiu no início dos anos 2000, a personagem é de 63, então 40 anos de história aqui, né? Passar em 40 anos de história em 4 páginas é realmente muito complicado. Mas um trabalho de mérito da Panini, realmente muito bacana, tá bem legal isso aqui. E aqui nós entramos na história propriamente dita.
A arte do Greg Land, deixando de lado a polêmica, deixando de lado essa questão de ele usar muitas referências, que para alguns é desagradável, e para outros o problema se resume em ele copiar imagens de outros artistas sem dar o devido crédito, ou sem fazer uma referência explícita de que ele está retomando, né, aquela ideia, é realmente uma coisa que aí até eu concordo que é um pouco complicado, né? Não é muito legal. Mas deixando de lado isso, a arte do Greg Land, na minha opinião, é uma das mais bonitas que tem, tá? Ele tem um traço muito característico, muito próprio. A arte dele você rapidamente identifica. E outra coisa, que é uma coisa assim dos artistas que eu pessoalmente mais gosto, é o trabalho que ele faz da figura humana, principalmente da figura feminina. Ele faz um trabalho muito feminino. As meninas do Greg Land são extremamente femininas. Alguns críticos vão dizer que ele exagera um pouco nessa feminilidade, né? Ele sensualiza demais as moças. Eu, pessoalmente, não vejo nenhum problema nisso. Eu acho muito legal essa coisa de você ter sempre mulheres bonitas, em poses que são agradáveis, né? Por exemplo, essa imagem aqui, a imagem é agradável, né? Tem uma certa sensualidade? Claro que tem sensualidade sim, não vamos negar. Mas no que isso atrapalha, né? Não atrapalha em nada. Eu acho que isso incomoda também alguns críticos, algumas pessoas que se dedicam a fazer uma análise da arte, acabam achando que ele exagera nessa sensualização. Eu, pessoalmente, não vejo nenhum problema. Acho, inclusive, muito legal, tá vendo? Um artista que eu gosto muito está aqui. Também sensualiza bastante, né? Eu acho que a sensualidade, tanto de meninos quanto de meninas, não incomoda em nada. É bem legal mesmo. E, no resto, ele faz um trabalho muito bacana de figura humana, né? Aqui dá para notar claramente que a arte dele é uma arte cinematográfica. Eu acho a arte dele realmente cinematográfica, né? Não resta dúvida nenhuma. Alguns dizem que, não, mas ele fica se inspirando muito em outros artistas, tal, né? Que é o caso, por exemplo, do Brian Hitch, né? Porque o Brian Hitch tem uma arte cinematográfica. Eu acho que o Greg Land também tem uma arte cinematográfica, com um outro enfoque, com um enfoque um pouco mais, valorizando um pouco mais a beleza do corpo humano, das fisionomias, né? Agora, não deixa de ser uma arte cinematográfica, não pode deixar de ser, porque você vê que há uma busca por um realismo. Você pode dizer que é um realismo sensual, mas é um realismo, tá? As figuras humanas não são exageradas, não existe musculaturas sei lá, inexistente, né? Que eu acho que alguns artistas exageram tanto na musculatura que ela fica. Eles criam músculos onde não existe, né? Aqui não. Você vê que os meninos estão todos retratados como corpos bonitos, atléticos, tal, mas sem exageros, né? E outra coisa que eu também destaco na arte do Greg Land são as expressões fisionômicas. Eu acho muito legal, tal. Pode haver algum exagero nessa busca sempre da sensualização, principalmente das meninas? Pode, mas não foge do contexto, tá? Não chega a ser uma coisa que incomode. Eu considero bem legal. Eu diria até que a arte dele, antes de ser cinematográfica, ela é fotográfica, é muito fotográfica, né? Existe sempre uma escolha de ângulos mais fotogênicos, mais impactantes, né? Que é uma coisa que o cinema também faz desde que existe, né? O cinema sempre está buscando, por isso que existe um diretor de fotografia num filme e tal, porque realmente é muito importante você escolher o enquadramento correto, você escolher a iluminação adequada, e é isso que o Greg Land faz nas imagens dele, buscando sempre uma beleza extrema, uma coisa de não ter imagem desperdiçada, né? Eu gosto muitíssimo. Se vocês olharem no nosso canal, vocês vão encontrar
muitos vídeos de artistas que têm essa mesma pegada, essa pegada do fotógrafo, essa pegada da pin-up, né? O que é o pin-up? Pin-up é uma imagem posada, né? É uma imagem que o personagem aparece basicamente posando para aquela imagem, né? Não deixa de ser uma foto, né? Então vocês veem aqui, olha a expressão dela aqui. É uma expressão que eu considero bem forte, bem legal mesmo, tá? Eu realmente adorei o acesso a essa edição aqui, porque ela faz parte de uma época, aí eu vou dar um depoimento pessoal aqui, uma época em que eu tinha parado de ler quadrinhos, né? Porque os anos 90, todo mundo sabe, foi aquela bolha, né, de mercado, todo mundo querendo vender edições, lançando edições com não sei quantas capas, e, né, o X-Men tinha 8 títulos, mais ou menos, e aquilo tudo encheu o saco da gente, porque era muito pouca aparência para muito pouco, muita aparência para pouco conteúdo, né? E isso encheu o saco, e nos anos 90 eu parei de ler. E com isso, quando chegou os anos 2000 e a coisa, né, isso aqui é um bom exemplo, né, o renascimento da Marvel, né? Porque nos anos 2000 a Marvel teve que se reformular completamente, porque ela tinha falido, né? E trazer coisas com mais conteúdo, com mais força e tal. E nessa época surge, então, essa fase aqui da Fênix, que é bem legal, né, com essa arte muito bacana do Greg Land, tá? Então, eu não tenho a menor dúvida de vocês. Essa edição aqui é uma edição que vale muito a pena. Não é uma edição cara, tá? Porque é uma edição capa cartão, né? Como muita gente gosta, com um capricho a mais, que essa orelha aqui eu acho sensacional. Eu adoro quando a capa cartão vem com essa orelha, porque a capa cartão sem a orelha, ela tem uma tendência a abrir, a arreganhar, né? Ela fica feia com o tempo, porque ela tem uma rebarba. Depois eu vou mostrar uma edição que não tem essa orelha. Eu acho que a orelha protege muito, não só a edição, mas também a capa, propriamente dito. Então eu gostei bastante dessa edição aqui. Eu ia ver o preço aqui para falar para vocês, mas ela não tem o... deixa eu ver aqui, tem sim. Não tem. Como ela é uma edição atemporal, ela não está com o preço aqui de capa, mas ela está na faixa dos R$40, tá? Quer dizer, é uma edição barata dos padrões atuais de quadrinhos. Isso aqui já é um relançamento, eu não peguei na época em que saiu, mas não tenho a menor dúvida de que vale muito a pena essa arte que eu acho sensacional do Greg Land. O Greg Land é um dos artistas, olha que expressão bacana aqui da Fênix. Tem uma sensualidade? É claro que tem, é óbvio que tem, mas não me desagrada em nada, pelo contrário. Eu acho que valoriza muito. Olha a expressão aqui, que expressão bacana, né? Ele transita com muita facilidade nas expressões fisionômicas, logicamente sempre usando de fotografia. Ele é o fotógrafo dos quadrinhos, na minha opinião. O Greg Land é um grande fotógrafo. Não é só ele, tá, gente? Tem outros aí que são muito bons mesmo. Eu vou citar aqui um que eu tenho muitos vídeos no canal, que é o Adam Hughes. Eu acho que o Greg Land, que é um cara que já está no mercado há bastante tempo, né? Começou lá no finalzinho dos anos 80 e nos anos 90 ele também já está por aí. É um cara que tem uma influência muito forte de uma escola, que o Adam Hughes é um dos mestres, né? O Adam Hughes é um mestre nessa arte, né? Vamos deixar de lado aí a questão da criatividade de cada um, da forma de trabalhar de cada um, mas o fato é que o Greg Land não deixa nada a desejar, nada. Você lê uma história dele, passeia pela história dele de uma maneira sensacional, bem legal mesmo, curte demais. Tá? Tem uma carga dramática muito grande. E também vamos dar o crédito aqui ao Greg Pak, né? Que é o escritor. Vamos dar uma olhada aqui. As histórias são do Greg Pak. Roteiro do Greg Pak. Aliás, eu já falei em outro vídeo, vou repetir aqui, eu não gosto dessa terminologia roteiro. Roteiro é uma coisa que vem depois da criação. O roteiro é a parte final. Você pega uma história que já foi escrita e faz um roteiro dela. Aqui, para mim, seria história do Greg Pak
desenhos do Greg Land com arte final do Matt Ryan, cores do Justin Ponsor, tá? Esses 4 aqui são fundamentais para você ler o que está lendo aqui, tá, gente? Sem esses 4 aqui não haveria história, tá? Então, eu, aliás, vou voltar a repetir que eu não gosto desse termo roteiro. Não é roteiro. O que o cara fez foi criar uma história. Então, é a história do Greg Pak e a arte do Greg Land, tá? Então, tá aqui uma amostra, né, basicamente dessa arte que eu considero muito bacana do Greg Land, deixando de lado alguma escorregada, alguma, não sei, alguma coisa que ele não deveria ter feito, que é essa parte de copiar outro artista sem dar o devido crédito. Isso realmente não é legal, não é legal mesmo. E aqui já na segunda parte aqui, nós já vamos entrar aqui a história continua sendo do Greg Pak, a história continua sendo do Greg Pak, não roteiro, e desenhos do Tyler Kirkham. Arte final do Saul Regla e do Jay Leinstein, não sei se lê Leinstein ou Leinstein, e cor do John Starr. Cada vez mais eu também dou destaque para a cor, porque a cor, hoje em dia, ela cria toda uma estética própria, né? Não basta mais o artista e o arte finalista, não. A cor, hoje em dia, tem um papel muito forte na história do quadrinho. A arte aqui do Tyler Kirkham, ela remete bastante aos anos 90. É uma arte que lembra muito a arte dos anos 90, lembra um pouco a Witchblade, né? E aqui nós já temos, então, essa segunda parte aqui da história, o segundo arco que é publicado nessa edição da Fênix, do ano 2000, você já tem o segundo arco de história, que é a Canção da Fênix. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para falar para vocês. A derradeira Canção da Fênix. A primeira é a derradeira Canção da Fênix. Essa segunda é a Canção de Guerra da Fênix, tá? A primeira aqui com o Greg Land é a derradeira Canção da Fênix, e aqui entra a Canção de Guerra da Fênix, que é esse segundo arco publicado na mesma edição. Quer dizer, você paga barato para ter 2 arcos de história. Fica realmente muito legal. A Canção de Guerra da Fênix, tá? Então, fica aqui uma amostra. Aqui é um artista que não tem essa polêmica em cima dele, tá? Mas nitidamente ele tem um traço muito semelhante ao artista da Witchblade, que agora está me falhando o nome dele aqui, que aliás já está até falecido. É um trabalho legal, mas aí eu tenho que dizer para vocês, né? O Tyler Kirkham é um bom artista? É um bom artista, tem um trabalho legal, mas as imagens dele, as expressões fisionômicas dele são bem inferiores às do Greg Land, tá? Deixando de lado polêmicas e plágios, a coisa toda, a arte em si do Greg Land é mais complexa, é mais completa, tem mais impacto. Olha aqui, por exemplo, toda uma sequência de imagens da Emma Frost, e a mudança de expressão dela é quase nenhuma, é muito pequena. Se você comparar com o primeiro arco, fica bem claro o talento do Greg Land, né? Isso eu acho bem legal, você ter uma edição nesse formato, com 2 arcos de história, que tem uma conexão muito grande, porque se trata da Fênix, né? Em ambos os casos se trata da Fênix, você poder comparar as artes. Você vê que aqui do Tyler Kirkham, as expressões fisionômicas ficam muito a dever, né? As imagens quase todas têm expressões fisionômicas bem fracas, tá? Eu não vou nem discutir o traço, porque aí é uma questão de gosto, tal. Mas as expressões fisionômicas que o Greg Land faz com um talento extraordinário, aqui ficam a dever, tá? A história é boa, está muito bem contada, está bem interessante, tem bons momentos, mas fica bem claro a diferença entre os 2 artistas.
Ó, olha a falta de expressão fisionômica. Não teve, é praticamente essa imagem, e essa imagem se repete aqui. Então, tirar o mérito do Greg Land, porque em algum momento ele cometeu algum erro, fez alguma cópia, tal, eu acho um certo exagero. Me parece uma coisa assim, um pouco mal intencionada, de querer crucificar o cara, né? Essa coisa de como é que é? Apagar, né, o talento dele. E não é verdade, tá, gente? Esse negócio me parece muito forçado, tá? Então fica aqui essa amostra, essa pequena amostra dessa edição muito bacana. Aqui é legal porque é uma capa que foi feita pelo Mark Silvestre, que é um dos grandes artistas dos anos 90, né? O cara que realmente bombou nos anos 90. Aqui tem várias capas. Vamos dar uma olhadinha nas capas aqui antes de terminar, que é legal isso aqui. Tá? Então aqui tem uma capa feita pelo Greg Land, pelo Matt Ryan e pelo Justin Ponsor, né? Uma capa maravilhosa. Aqui já uma capa feita pelo Mark Silvestre, já para o segundo arco, né? Silvestre também é um grande artista. Tá? Então fica essa dica para vocês aí, gente. Colecionadores que estão começando aí, que querem adquirir um material de boa qualidade, muito legal. Isso aqui, essa edição é de 2022, tá, gente? Essa edição é de 22, nós já estamos aqui em 24. Acabamos de começar 2024. Então fica essa dica para vocês aqui, dica de colecionador para vocês, tá bom? Até a próxima.